40 minutos nós vamos ficar orando aqui, ele não sabe de nada. Põe o microfone na mão de um pastor, quem dirige é o Espírito Santo. Então, viu? Mas deixa eu contar, eu vou fazer uso dos 40 minutos, com certeza. Mas, só contando para vocês aí, essa visão de DNA, Deus nos deu para nós, para a Central, para a gente começar a ajudar outras igrejas, porque, conforme eu falei ontem para vocês, nós ficamos 40 anos com cerca de 200, 300 membros. E a partir da implantação aí do modelo celular, levando essa visão para as casas, a igreja das duas asas, a gente cresceu demais. Então, nós falamos o seguinte: não vamos guardar isso só para nós, não, vamos passar para os outros também. E começamos a fazer, então, os seminários, onde a gente, um seminário DNA 1, que o foco era despertar as igrejas para essa visão celular. E depois fizemos o DNA 2 anos depois, isso foi em 2010. 2012 nós fizemos o DNA 2, e o foco era ensinar as igrejas a entrar num processo contínuo de multiplicação. O primeiro DNA que nós fizemos foram 19 pastores. Pastores que o pastor Paulo, durante o mês, pastores que pediam para bater um papo com ele e tudo, porque a igreja estava crescendo e todo mundo querendo conhecer. Aí ele centralizou tudo num sábado, porque eu trabalhava secularmente e a minha disponibilidade no meio de semana era impossível, então a gente marcava os seminários no sábado. E fizemos esse primeiro seminário, e as pessoas assim muito ressabiadas, muito desconfiadas, né? Porque não, é de graça. Quanto que é você? Não, é de graça. E aí todo mundo, vai aparecer um contrato de cooperação aí no final, né? Vai pedir um pouco da minha receita lá, dos meus dízimos, né? Se não acontecer nada disso, pelo menos uma sacolinha vai passar aí no final, né? E nunca aconteceu isso, e o pessoal desconfiado. E esses 19 contaram para outros. E o segundo seminário que nós fizemos no mês seguinte foram 40 pessoas. O terceiro, 60. O quarto ou quinto foram 100. E o pastor Paulo brigando comigo: eu não quero quantidade de pastor aqui, eu quero fazer uma roda com eles para explicar e tudo. Mas assim, ficou incontrolável, porque um foi falando com o outro foi falando com o outro, e tudo era de graça mesmo, não é? E esses pastores, então, começaram aí, e a gente teve que começar a limitar mesmo a quantidade de inscritos. Eu já fiz DNA com 1.500 pastores, para vocês terem uma ideia. Então, o pessoal se interessa muito. Nós já fizemos com mais de 100 mil pastores aí nesse período. Mas o foco é o seguinte, é que a diretriz que Deus nos deu foi a seguinte: uma alma que você ganha aqui em Belo Horizonte, aqui na Central, para o reino de Deus, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor de uma alma que vocês vão ganhar em Teresópolis. Por isso é que a gente está aqui. Quando a gente vai nas igrejas, eu estou falando isso só para vocês sentirem assim, o que é a direção de Deus. A gente paga a passagem aérea, a gente paga, aqui o pessoal ofereceu o hotel, tudo, a gente aceitou, mas a gente paga o transporte, a gente paga a alimentação, a gente paga todas as despesas, não é? E porque nós sabemos, né, que o grande objetivo é expandir o reino de Deus. E começou isso comigo em 2012, quando eu fui trabalhar integral na Central. Hoje somos 5, estamos contratando mais 6 pastores que vão. Hoje eu estou aqui, tem um lá em São Luís do Maranhão, o outro está na região metropolitana de Belo Horizonte, fazendo a mesma coisa, fazendo palestra, conversando com os pastores. E o principal do DNA é que a gente oferece esse material
Mas não basta oferecer o material, então a gente dá uma consultoria para os pastores. E que consultoria é essa? O pastor pode ligar para a gente, o pastor pode passar um WhatsApp, o pastor pode marcar uma reunião pelo Zoom. Eu atendo 3, 4 pastores por dia. Então, faço reuniões, explico e mostro. A gente vai nas igrejas, a gente faz dia da visão, a gente prega lá, faz seminários, congressos, mas sempre falando com os pastores o seguinte: tudo que eu falar aqui, todo o material nosso, você tem que adequar isso à sua cultura, aos seus valores, às suas regionalidades. Então, você vai criar o seu modelo celular. Não é copia, cola e copia, né? Não é copia. Você tem toda a autonomia para pegar o nosso material e um PowerPoint, por exemplo, põe slide, tira slide, um texto. A gente sempre dá em Word. Então, tira parágrafo, põe parágrafo. É seu o material, tá? E nós nunca vamos cobrar. Ô, pastor Renato, eu tive aí, como é que está indo aí e tal? Pastor Renato, anda mais, acelera isso aí, pastor Renato. Nós nunca vamos fazer isso. Todas as vezes que o senhor ligar para nós vamos te atender, mas nós não vamos te incomodar nunca, né? Porque o processo é seu com Deus. Então nós não podemos interferir nisso. E todas as vezes que você pedir ajuda, pedir algum suporte, a gente vai estar dando, como dá para os outros pastores. Nós fizemos então conexões. O que são conexões do DNA? As conexões são igrejas que fizeram esses seminários, implantaram o modelo celular e estão sendo muito bem sucedidas nesse processo. Então, da mesma forma que nós ajudamos eles começam a ajudar outras igrejas na região deles. É o que a PIBCOPA faz lá no Rio. A ajuda tem lá uma série de igrejas que eles fazem seminários, que eles ajudam, que eles dão material. Então, temos 75 conexões, gente. Temos conexões em quase todos os estados do Brasil. Eu, pessoalmente, fui em todos os estados do Brasil fazer DNA. Não que eu tivesse planejado, esse mesmo arquivo, foi acontecendo. Deus vai abrindo porta. O último estado que faltava era o estado de Roraima. E eu falei, eu não conheço ninguém lá em Roraima. Aí chega o Roberto e vira para mim, nós tínhamos um missionário, um pastor aqui, mandamos ele para Roraima. Eu fiz contato com ele e fui lá em Roraima, foi o último. Ou seja, é Deus que vai abrindo porta, abrindo porta, abrindo porta. E a gente tem hoje, nos Estados Unidos, a gente tem no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no Uruguai, no Paraguai, em vários países da Europa, temos na África também. Então, nós estamos no mundo. A pessoa que eu estou contratando agora é para mandar para a Europa, é para ficar na Europa ajudando igrejas da Europa, não é? Então, isso é Deus que dá os recursos para a central e fala, usa esse recurso aí para expandir o reino. E aí nós vamos fazendo esse trabalho, sendo obedientes. Mas vamos lá, senão não chego nos 40 minutos aí do Tiago com H, né? Então, olha só, nós vamos falar aí sobre o desafio do evangelismo e discipulado, não é? Tudo que eu vou falar aqui você já conhece, eu tenho certeza, mas eu queria dar a oportunidade de vocês ouvirem Deus falando com vocês, não é? Porque assim, a gente não planeja nada, a gente chega aqui e Deus vai colocando na boca da gente. Então, vamos ver o que Deus coloca aqui na minha boca para nos fazer crescer aqui, não é? Olha essa frase, João 15:8.
Jesus está falando assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então Jesus está falando para os discípulos deles: olha, ser um discípulo meu é dar fruto, está certo? Está errado. Ser um discípulo meu é dar muito fruto, muito fruto. Aí Jesus deixa isso muito claro para nós: ó, quem é meu discípulo não dá fruto não, dá muito, muito fruto. E aí, na sequência, esse texto é muito bacana também, porque Jesus está falando assim: esta é a vida eterna, que te conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E aí ele fala: eu te glorifiquei na terra. Glorificar a Deus é dar muito fruto, e completando a obra que me deste para fazer. A gente lê isso, e se a gente julgar isso numa linha de tempo, Jesus falou isso antes de ir para a cruz. Ele não tinha ido para a cruz ainda. E a gente vincula muito a missão de Jesus à cruz. Sim, a cruz foi a remissão dos pecados. A cruz é a nova ponte que nos liga a Deus. Mas a cruz não foi a missão de Jesus. E que missão era essa que ele estava se referindo de já ter completado antes de ir para a cruz? Que missão era essa? Nessa hora ele já tinha completado a missão que Deus deu para ele, a grande missão que Deus deu para ele. Qual era? Fazer discípulos. Nessa hora ele já tinha preparado os discípulos, estavam todos preparados. E olha o plano simples de Deus, gente. A Bíblia é toda simples. Como é que eu vou alcançar essas pessoas todas? Não é? Eu vou abrir uma universidade aqui, um centro de estudo de todo tamanho, todo mundo vai lá para o centro de estudo. Não é desse jeito. Então como que é? Jesus, você vai, prepara os discípulos. Esses discípulos vão preparar outros, que vão preparar outros, e assim a gente vai atingindo as cidades e vamos chegar aos confins da terra. Simples, simples, plano simples, plano execuível, não é? Ele não virou e falou: olha, nós vamos criar uma universidade ali, fazer um centro teológico, vocês vão passar 10 anos lá. As pessoas passam 10 anos lá. Depois de passar 10 anos, a gente libera para pensar se a gente vai enviar essas pessoas. Ele não fez isso. Não era esse o plano. O plano é simples: mandar os discípulos, e nós vamos ver aqui os planos. Você, quem aqui tem um chamado de Deus? Levanta a mão para mim. Quem não levantou a mão, vamos tirar a foto, né? Ontem nós andamos tirando umas fotos aqui. Pastor Renato depois vai ter a oportunidade de ter um particular aí com as pessoas. Mas veja só, eu quero contar para vocês que todos nós aqui, todos nós aqui, temos 4 chamados. Todos nós temos 4 chamados. Mesmo se você não levantou a mão, eu vou te falar que você tem 4 chamados, não é? Todos têm. E qual que é o primeiro chamado? O primeiro chamado é que nós, que somos cristãos, nós somos chamados para sair das trevas para a luz. Todos nós. Nós não podemos continuar nas trevas. Nós temos que ir para a luz. Ser discípulo de Jesus é ser sal e é ser luz. E a palavra de Deus a gente não precisa nem de explicar, porque a palavra é tão clara. Efésios 5, 8 e 10 fala: porque outrora vocês eram trevas, todos nós éramos trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em... O que é o fruto? O que é o resultado de ser luz?
em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Então, eu sou chamado para sair das trevas e ir para a luz. Vocês, cada um de vocês aqui também. Esse é o primeiro chamado coletivo, não é? O segundo chamado, ele fala para nós que nós somos chamados para sermos santos. E esse chamado para a santidade, Efésios 4, 22, 24, fala: quando a antiga maneira de viver, nós tínhamos uma antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser o quê? Semelhante a Deus, em quê? Em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Nós somos chamados para sermos santos, todos nós aqui. E aí vai vir um terceiro chamado, que é coletivo também, é para todo mundo. E esse terceiro chamado, ele nos chama para sermos pescadores de homens. Nós somos chamados para ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Quem? Alguns aqui? Não, todos, todos. E Lucas 5, 10b, 11, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Eu gosto muito do LTLH, essa versão aqui, olha o que fala para a gente. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que já havia preparado para nós. Tá certo? Então, cada um de nós aqui tem um chamado específico, um chamado pessoal. E eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender muito bem, não é? Eu falei para vocês que eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito observador. Então eu chego, olho uma coisa, olho outra, pá, não é? Então, eu observei ontem, e uma coisa, está fora do contexto aqui, foi colocado na minha boca, eu vou falar, não é? Eu estou vendo pouquíssimos jovens aqui participando, não é? Jovens são o presente e o futuro. Então nós temos que investir em jovens. Nós temos que investir em jovens. Mas
o que eu queria falar a respeito do chamado individual é o seguinte, para vocês entenderem muito bem. Ontem eu falei aqui sobre ministérios concorrendo com o foco principal da igreja, quer ganhar vidas, quer resgatar as pessoas lá do mundo para conhecerem Jesus. Eu falei muito disso aqui. E eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender direitinho. Ao entrar aqui, a gente, óbvio, não é? Eu acho que até um cego veria isso, que é só a gente virar aqui, ó que lugar destacado aqui que essa igreja oferece aí. Isso aqui deve ser um coral, eu imaginei. É um coral que se reúne aí. E esse coral deve ser a marca dessa igreja. Deve ser algo assim, é o cartão de visita dessa igreja, é algo que tem assim de mais bacana, que essa igreja tem o maior orgulho de ter. Então, o que eu estou dizendo é para, pastor Renato, corta essa história de coral aí. Não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, continua com a marca, continua, não é? Com aquilo que dá mais orgulho para a igreja, que a igreja se orgulha de estar apresentando. Mas isso aqui é a marca, isso aí é a característica pessoal, que é o chamado pessoal que essas pessoas aqui têm. Então essas pessoas têm o dom do louvor, não é? Está ali a joventinha ali, eu fiquei sabendo que a moça tem 16 anos ali, não é? A nossa cantora aí, que coisa maravilhosa. Mas será que ela acha que ter esse chamado de louvor acaba com os ministérios dela? Não. Ela é chamada para quê? Sair das trevas, vir para a luz. Ela é chamada para a santidade. E ela é chamada também para quê? Para ser ganhadora de almas. Então o que eu estou dizendo é que coral, exerça aí o seu chamado individual, exerça aí o dom que Deus lhe deu, mas não esqueça que você tem um dom, você tem um chamado que é coletivo com a igreja, que é ganhar vidas para Jesus. Então pode ficar no coral aí tranquilo, mas você tem um chamado coletivo que é ganhar vidas para Jesus, não é? É isso que eu estou querendo enfatizar e mostrar para vocês. Lá na central, e a gente não faz isso de um dia para o outro, lá na central, a gente, para ser líder de um ministério, a pessoa tem que ser líder de célula também. Exemplo, né? Nós estamos pegando um coral aí, o líder do coral, ele tem que ser líder de célula, se fosse na minha igreja. Ele tem que ser líder de célula também. E a outra característica é a seguinte: para participar de um ministério, eu tenho que participar de uma célula. Então, estou pegando o pé do coral aí só porque está fácil da gente ver. Então, todas as pessoas aqui do coral, se estivesse lá na nossa igreja, teriam que estar participando de uma célula também. E o líder daqui teria que ser líder de uma célula também. Então, é isso, para ficar bem claro assim para vocês, não é acabar. O ministério precisa ser frutífero. Eu dei o exemplo aí do ministério de tricô, que não é? Além de uns tapetinhos, além aí de umas coisinhas aí, não frutifica mais nada. Então, é isso que a gente tem que ter, esse foco. E cuidado, a gente vai ficando mais velho, sabe? Vai soltando a língua assim, de vez em quando até arrepende. Mas eu fui numa igreja e chego nessa igreja, isso na hora do culto, hein, gente? Eu dei a sair, eu falei, o pastor nunca mais conversa comigo. Ele vira todo orgulhoso e fala assim: olha,
nós nos preocupamos muito com o evangelismo aqui na nossa igreja. Esses 5 aqui, compõem o nosso ministério de evangelismo e tem ações maravilhosas que eles fazem. Eu falei, que bom, pastor, que coisa boa que a igreja se preocupe com o evangelismo. Mas me conta uma coisa aqui, os 5 estão cuidando do evangelismo, não é? Pastor, e o resto? O resto está fazendo o quê? Aí o povo olhou assim, não é? Ficou assustado assim, mas é a pergunta, não é? É a pergunta. Então, guarda isso. Eu tenho meu chamado individual, pessoal, que eu vou estar usando os dons que Deus me deu, manda brasa nele. Você não está fazendo nada de errado, mas não se esqueça que você tem 3 chamados coletivos: luz para trevas para luz, santidade, fazer discípulos. Esse chamado é para todo mundo, não é? Nós não podemos esquecer disso. E o foco da missão de Jesus: formar pescadores de homens. E aí, dentro da simplicidade do Evangelho, Jesus deixa para nós uma orientação? Não. Jesus deixou uma sugestão? Não. Antes de falar o que Jesus deixou, isso aí, que a gente chama da grande comissão, está em todos os evangelhos, em todos, de uma forma mais, menos extensa, né? Está no livro de Atos, mas no livro de Mateus ela é bem clara. E aqui no livro de Mateus, essa ordem Jesus deixa para nós na hora que ele vai subir aos céus. É a última coisa que ele falou com os seus discípulos. E a última coisa que a gente fala com alguém é algo muito importante. É algo muito importante. Pensa bem, você está assim, nas últimas ali. Você vai chamar a sua esposa e falar com ela: tem uma conta de luz lá na gaveta para você pagar segunda-feira, não esquece não. Você não vai falar isso com ela. Eu me lembro muito bem, o meu pai, a última palavra que ele falou comigo, com minha irmã, foi o seguinte: a gente estava lá com ele, segurando a mão dele, ele já estava assim nas últimas ali. Ele virou, falou as últimas palavras dele. Ele falou conosco assim: olha, cuide muito bem da Ana e da Carolina, porque elas foram muito boas para nós durante toda a nossa vida. Quem era a Ana, quem era a Carolina? A Ana foi uma senhora que trabalhou lá na minha casa, não é? Como empregada doméstica. E a Carolina foi uma filha que ela teve, e as duas moravam conosco lá. E a gente tratava a menina como se fosse filha também. Saía para passear, e presente, vestido. A Ana também. Então, a preocupação dele é o seguinte: minha mãe já tinha falecido. Eu morro agora, o que vai ser da Ana e da Carolina? O Wagner já tem a vida dele ali, já tem tudo organizado. A Thaís, que é a minha irmã, já também tem. Eu não quero que elas vão, depois de 30 anos, elas não serviram lá 30 anos, gente. Eu não quero que elas sejam despejadas, não é? Eu falei com ele: pode deixar que nós vamos cuidar delas. Promessa feita, promessa cumprida, e até hoje elas passam os natais com a gente, elas moram em São Paulo hoje, a Carolina já casou, já tem filhos, então a gente tem todo o relacionamento como família. Além de, financeiramente, a gente continuar a dar ajuda, dar suporte. Então, a última coisa é muito importante. E Jesus deixou, gente, não foi uma orientação, uma sugestão. Jesus deixou uma ordem. Pensa bem, seu pai vira para você e fala: faça isso. Eu acho que eu nunca fui contra as orientações do meu pai aqui, não é? Eu agora estou ouvindo uma orientação do meu Pai Celeste.
que está falando para nós, portanto, você é meu discípulo? Vão. O que é isso? Sai do lugar que você está, meu amigo. Não é aqui não. E façam discípulos. Eu preciso de gente para falar do meu reino, falar da salvação, falar da eternidade para as pessoas. Então, façam discípulos. O que eu vou fazer com esses discípulos? Você vai batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai ensinar esses discípulos a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então, ele deu uma ordem, mas depois ele deu uma garantia para nós, porque ele fala, promessa, eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Você não vai fazer isso sozinho, eu vou estar com você. Não se preocupe, eu vou estar com você. Então, essa é a ordem que Jesus deixou. E aí vem o ponto. Aí eu vou no ponto que nós temos que ter o pleno entendimento. E o ponto é o seguinte: Jesus nos mandou ir e fazer discípulos. Jesus nos mandou batizar essas pessoas que foram sendo alcançadas para Ele. E Jesus mandou que essas pessoas fossem ensinadas da palavra. A grande pergunta e a resposta que a gente tem que entender é a seguinte: alcancei uma pessoa para Jesus. Quem é responsável para levar essa pessoa ao batismo? Quem? Sou eu que alcancei a pessoa para Jesus. É você que alcançou a pessoa para Jesus. Batizou, essa pessoa precisa se tornar um verdadeiro cristão. E ela só vai se tornar um verdadeiro cristão se ela tiver pleno conhecimento da palavra. Ela tem que estudar a palavra. Quem vai fazer com que essa pessoa conheça a palavra? Através de reuniões que eu vou fazer com ela, através de levar ela para a igreja, porque a igreja oferece um curso de amadurecimento cristão e tudo. Mas quem que vai incentivar essa pessoa a fazer esse curso? E quem vai acompanhar essa pessoa? Sou eu. E nós achamos, sabe o quê? Que ao alcançarmos alguém para Jesus, a gente pega essa pessoa, literalmente, a gente joga ela aqui dentro da igreja e fala: pastor Renato, ganhei para Jesus, cuida dele aí. Líder de célula, cuida dele aí. Eu já fiz minha parte, eu já alcancei ele para Jesus. Não, eu sou o responsável para isso. Esse é o plano de Deus, simples e fácil. É assim que nós vamos alcançar o mundo. Mas nós não cumprimos isso. Eu, quando fui alcançado para Jesus, gente, um pastor lá da Central, era o pastor administrativo financeiro, fiquei muito amigo dele, ele me adotou. Eu trabalhando 12, 14 horas por dia, 2 vezes por semana, eu fugia do meu serviço 5 horas da tarde, a gente ficava 2 vezes por semana, até 8 horas da noite, ele passando a Bíblia inteira comigo. Não lendo, só explicando. Lendo e explicando. Levamos 2 anos para ler a Bíblia. Ele me discipulou, ele cuidou de mim, ele me ensinou. Eu virei um crente maduro porque alguém investiu em mim, alguém cuidou de mim. Mas nós não. Quando ganha alguém, pastor, líder de céu, cuida para a gente. Tá aí, fiz minha parte. Começou o seu trabalho. Começou o seu trabalho. Então, como é que esse trabalho começa? Ontem nós falamos. Aonde estão os não crentes? Estão no mundo. Eu tenho que ir lá. Aqui eu não salvo ninguém.
Cheguei no mundo, o que é que eu vou fazer? Relacionamento, amizade com eles. E aí? Eu vou levar para a célula. Eu vou levar para a célula. E vou investir vida na vida, amizade. E aí eu vou levar essa pessoa para que ela seja batizada, para que ela frequente a escola, para que ela conheça a palavra de Deus. Ao fazer isso, essa pessoa vai se tornar um novo e verdadeiro discípulo. E esse novo e verdadeiro discípulo, não é? O que vai acontecer? Esse novo e verdadeiro discípulo, ele vai lá para o início da fila, e o que eu fiz com ele, ele vai começar a fazer com os outros. Esse é o plano de Deus, gente. Tão simples, tão fácil. Mas nós não fazemos. Então, o que dá a guinada na igreja, e o que deu a guinada lá na central, foi as pessoas terem esse entendimento. Que, não basta sentar aqui no banco, não. Amanhã, no culto da manhã, nós vamos falar sobre o caminho que leva à eternidade. E eu vou destacar que Jesus, ele em Mateus 25, 31, Jesus vai voltar. Segunda vinda de Jesus, mas que ele não vai vir para buscar e alcançar o que está perdido. A missão dele agora não é essa. A missão dele, ele vai vir para fazer um grande julgamento. E nesse grande julgamento, a palavra fala que ele vai separar os bodes das ovelhas. O que será que ele vai julgar, gente? Aí eu vou contar amanhã, não é? O que ele vai julgar? As pessoas vão estar bem armadas assim, falar: Jesus, eu não faltava um culto no domingo, Jesus. Jesus, eu era dizimista fiel, nunca deixei de dar o dízimo. Jesus, eu pertencia a um ministério lá, exercia esse ministério a minha vida inteira. Sabe qual a pergunta que Jesus vai fazer para nós? Aonde estão os seus frutos? Essa é a pergunta. Cumpriu a grande comissão? Foi a ordem que eu deixei. Aonde estão os seus frutos? E pode ser que, apesar de ser dizimista, não faltavam os cultos, e ter um ministério, pode ser que tome bomba. Pode ser que tome bomba. Está entendendo? Porque Jesus não veio para buscar e alcançar o pedido, não. Ele veio para julgar. Ele deixou uma ordem muito clara. Se você não sabia dessa ordem até hoje, hoje você ficou sabendo. Então, azar seu se resolveu vir aqui hoje de manhã. Porque hoje você ficou sabendo. Porque ele vai te falar: lembra daquele dia, no sábado de manhã lá? Eu falei isso de novo. Por que você não atendeu o que eu falei? Então, mas a situação é a seguinte: nós temos transformado essa grande comissão que Jesus deu, essa ordem, sabe em quê? Eu vou tirar o C do comissão, virou o quê? Uma grande omissão. Nós temos feito isso, tá? Temos transformado numa grande omissão. E aí, vou dar meu abraço aí para o pessoal lá do Amazonas, não é? Que agora eu vou falar um pouquinho para vocês. Como é que é o nome da cidade, pastor? Marajaí. Marajaí? Isso. Então, amigos de Marajaí, um exemplo aí para vocês agora de uma missionária americana chamada Soft Miller. Essa Soft Miller, descendência germânica, mais americana, ela tem uma frase muito famosa, vou ler ali que a cadeira tampou: não tive um chamado, não é? Eu li uma ordem e obedeci. O que é a história dela? Ela viveu aí em 1900 e pouco, faleceu aí em
final aí da década de 1900, do século aí, 1980 e tantos, ela faleceu. Essa Sophie Miller, gente, era uma repórter do New York Times, o maior jornal da América. E em 1949, ela saindo do serviço, ali na região da Broadway, quem já foi lá nos Estados Unidos, aquele lugar bacana ali, ela viu um pregador numa esquina e ela resolveu parar. E ela ouvindo esse pregador falando sobre a paixão pelos perdidos, a importância de levar o evangelho a quem ainda não tinha conhecido, e essa mulher começa a chorar copiosamente, e resolve deixar tudo que ela tinha ali, a carreira dela, o dinheiro dela, a casa dela, e Deus coloca no coração dela para ela ir lá para a Amazônia, não é? E ela foi lá para a Colômbia, lá para aqueles rios lá, sem perceber, ela entrou no Brasil, num barquinho lá, e evangelizando os índios, evangelizando aqueles povos. E um dos primeiros povos indígenas que foi fazer evangelismo, povos muito perigosos. Por quê? Porque à época os brancos, não é, pegavam os índios para que os índios fizessem trabalhos braçais para eles. Então eles morriam de raiva dos brancos. E essa mulher aparece branquinha lá, germânica ali, da ascendência germânica. Sabe o que eles fizeram com ela? Eles fizeram um teste com ela. Que ela começou a falar de Jesus, que Jesus salvava, que Jesus tinha uma vida eterna para nós. E eles prepararam uma sopa para ela. Uma sopa, só que no meio da sopa tinha umas ervas lá, que quem tomasse, não dava 2 minutos, estava morto no chão. E aí puseram os pedaços de carne, não sei o quê, com as ervas, e deram, a sopa aí. Aí ela toma a sopa. Ela toma a sopa, tem um enjoo assim, tem um pequeno vômito. 2 cachorros chegam perto isso é verídico, hein? Estou inventando história aqui não. Os 2 cachorros chegam perto do vômito dela, comem, foi pôr na boca, mastigar, engolir, e pô, os 2 cachorros morrem. Aí então os índios, os cachorros morreram, ela não é? Aí então ela teve a penetração ali. Essa mulher passou 40 anos. Quem conhece o Amazonas, conhece aqueles rios lá de todo tamanho, conhece as tempestades que tem ali. Imagina você passar 40 anos nessa condição. Essa mulher traduziu a Bíblia para a língua indígena lá, para eles entenderem. Ela fez a tradução da Bíblia para a língua indígena. Ela plantou, gente, mais de 100 igrejas ali, dentro da Amazônia. Ela dedicou a vida dela para essa missão que um dia, lá na Broadway, lá em Nova York, o Espírito Santo toca ela através da mensagem de um pregador ali na rua. Passou a vida inteira ali, não é? Passou a vida inteira. E, no final da vida, ela escreve um livro e eles perguntaram para ela, conta para a gente como é que foi seu chamado. E ela falou, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e obedeci. Eu li uma ordem e obedeci. Senhor, nós queremos orar agora, sentimos sua presença forte aqui entre nós. Queremos orar agora e te pedimos, Pai, coloca no nosso coração aqui, Pai, todos esses propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Que cada um de nós aqui seja capaz de sair das trevas para a luz. Que cada um de nós aqui seja capaz, Pai, de estar em santidade com o Senhor. Que cada um de nós aqui, Pai, sabemos que o Senhor nos dá chamados pessoais, possamos exercer esses chamados pessoais, mas que cada um de nós aqui, Pai, não se esqueça daquele
principal chamado que o Senhor coloca para nós, que é fazer discípulos, sermos pescadores de homens, Pai. Nós vamos descobrir como fazer isso, porque o Senhor vai nos mostrar. O Senhor vai tocar o nosso coração e vai nos chamar aqui para que a gente cumpra esse propósito para o qual o Senhor nos criou, Pai. E eu quero dizer aqui, Pai, pela dom da sua palavra, que a primeira igreja batista em Teresópolis, muito em breve, vai ter milhares de pessoas aqui. Milhares de pessoas que vão ser alcançadas pelo poder da sua palavra, pelo poder do entendimento de cumprir a grande comissão por parte de seus membros, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Uma igreja tão bonita, Pai. Uma igreja tão cheia da sua presença, mas uma igreja que nós precisamos atrair, trazer vidas e mais vidas aqui, para que eles possam aqui te conhecer, te converter e receber a salvação e a eternidade. Em nome de Jesus, Pai, abençoa essa igreja, Pai. Amém. Amém. Amados, o Billy Graham falou, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Então, qual que é o nosso grande segredo? Desconfigurou aí, mas é fácil de guardar. Está em 2 Timóteo 2:2. 2 Timóteo 2:2, olha que fácil guardar. 2 Timóteo 2:2. As coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. Esse é o segredo. Vamos fazendo discípulos, não é? E aí, pastor Renato me falou, vão muitos missionários hoje de manhã lá. Eu quero saber aqui quem são os missionários dessa igreja. Muita gente, fotógrafo, vem cá tirar foto, né? Levanta a mão aí, gente. Olha os missionários dessa igreja, não é? Olha qual que é a tarefa do missionário, não é? Aí, você está vendo o Brasil, olha onde que nós temos que chegar, gente. Olha o que é os confins da terra que a Bíblia fala. Olha ali, Aí já fomos lá para a África. Olha o tamanho da África, gente. Vamos dar uma passeada ali na Europa. Vamos entrar ali para o lado do Oriente. Vamos passar na Índia, Tailândia, Hong Kong, Austrália, lá do outro lado do mundo. E olha o tamanho, gente. Olha a nossa missão, o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Estados Unidos, não é? Caribe, voltamos aqui para América do Sul. Olha o tamanho dela. E vamos fazer isso sozinhos? Não. Mas receberão poder quando o Espírito Santo, Atos 1:8, descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Contando rapidinho para vocês. Eu fui em Curitiba e fiz lá uma apresentação do DNA de 2 horas. Tinham 250 pastores lá. E, ao final, eu abri para perguntas. E o superintendente daqueles pastores ali foi o primeiro a perguntar. E ele virou para mim e falou assim, olha, muito bonito o que você falou aqui, bacana mesmo, gostei demais. Mas eu quero te contar uma coisa. Aqui em Curitiba, isso não dá certo. Por quê? Nós aqui temos ascendência europeia. Nós aqui somos descendentes de italianos, de germânicos, de holandeses. E
esses povos, eles não gostam de receber em casa. Eles não têm essa história de amizade, abrir as portas. Eles não têm. Então isso aqui não dá certo. Aí eu pensei assim, fiquei 2 horas lá, 250 pastores, e a primeira pergunta vem igual uma faca na gente assim. Mas eu, quando não sei, eu virei e falei assim: Espírito Santo, não sei responder, responda para mim aí, porque senão vai melar essa reunião toda aqui. E na hora o Espírito Santo me deu a resposta. E aí eu virei para ele e falei: olha, eu já li a Bíblia várias vezes, e a Bíblia tem um texto em Atos 1:8, que fala que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós, que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, lugar que ele estava, na Judéia, um lugar pertinho, na Samaria, um lugar mais longe, e falou que nós iríamos até os confins da terra. E eu vou te confidenciar aqui que, lendo a Bíblia aí várias vezes, em lugar nenhum da Bíblia tem um parágrafo, tem um texto que fale assim: não passe por Curitiba, porque em Curitiba não dá certo. Aí, meu amigo, foi a risada geral assim, e o cara, fechou a boca dele, não é? Mas entendimento para nós. Aonde que é o lugar que você está? Teresópolis. Aonde você vai exercer as funções de missionário? Em Teresópolis. A gente tem a falsa ideia que o missionário é alguém que tem que ir lá para a China, para a Índia. Não. A gente exerce a função aonde a gente está. Então, é em Teresópolis. Talvez alguns vão lá para o Rio de Janeiro. Aqui tem um caso até o contrário. Muitos do Rio vieram para Teresópolis. Não é verdade? Muitos do Rio vieram para Teresópolis. Vieram exercer aqui em Teresópolis. Outros vão para o Brasil, afora. Outros, poucos, vão para o mundo. Talvez alguns de vocês aqui vão para o mundo. Mas todos somos missionários. Então nós temos que exercer o nosso papel de missionário aonde a gente estiver. Como é que eu vou exercer o papel de missionário aqui em Teresópolis, pastor? Seja um líder de célula. Você vai estar exercendo um papel de missionário de todo tamanho. Seja um líder de célula. Talvez você vá para o Rio, talvez o Rio venha para cá. Mas aqui, quem mora aqui, seja um líder de célula aqui. Você está lá cumprindo a grande comissão. E a palavra diz, o Google, que missionário é aquele que recebeu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Então, todos nós recebemos uma tarefa da grande comissão e nós temos que promover a sua concretização. Aí vem aí um pastor, um filósofo aí, 1700 e tanto aí, ele solta essa frase, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Em 1700, Spurgeon falou isso. Então, a pergunta é: quem aqui é um missionário? Nós todos somos missionários, todos. Eu já estou quase fechando aqui, viu? Porque já recebi umas olhadinhas de reprovação aqui, daqui a pouquinho a gente para. Então, olha só, gente, como é que a gente alcança vidas para Jesus? TV 1,1, filme 1,1, pessoa lendo a Bíblia 1,8, lendo um livro 1,7, sermão do pastor aqui 2,8, rádio 2,9,
trabalho pessoal do pastor visitando, 2,9, cruzadas evangelísticas, 4,4, parentes, amigos, somos 2, dá 80%, gente. As pessoas são alcançadas para Jesus através de parentes e amigos. Eu estava lendo um livro ontem, e o livro estava falando o seguinte: só tem duas coisas que você não pode fazer sozinho. A primeira é casar, né? A segunda é se tornar um cristão. Então, tem que ter aquela mãozinha que, caminha com ele ali, não é? Então, nós temos que investir aí. A maioria das pessoas são alcançadas através de parentes e amigos. Relembrando ontem, fique amigo, convide para a célula, faça um apelo, leve a celebração para o templo e vocês vão ver todos os dias isso. O perdido não é um desconhecido, gente. O perdido é um parente nosso, um amigo, um vizinho. Nós podemos fazer diferença na vida eterna dessa pessoa. Até que ponto eu estou comprometido? Não é? Então, nós vimos aquele belo café da manhã ali, e nesse café da manhã, alguns animais forneceram produtos para aquele café. Então, esse animal aí, o que ele forneceu para o café? O leite, não é? Ele forneceu o leite. E tem muito crente que é o crente, desculpe a expressão, não, mas é o crente vaca, não é? O que é o crente vaca? Você sabia que a vaca fornece, não é, para o produtor ali, é o que sobra? A vaca só é estimulada ali a produzir o leite porque põe o bezerro do lado. O leite é para o bezerro. E aí põe o bezerro, dá uma mamadinha, tira o bezerro e aquilo que sobra vem para o nosso café da manhã. Então tem muita gente que dá para o reino de Deus aquilo que sobra, o tempo que sobra. Eu faço isso, eu sou empresário, eu sou isso, sou aquilo, não é? Então, sobrou 2 horas essa semana, então eu vou fazer aí alguma coisa. O que sobra você dá. Esse é o crente vaca. Mas tem outro animal aí que fornece algo aí para o café da manhã, não é? O que a galinha fornece para o café da manhã? Um ovo. E o que o ovo significa para a galinha, gente? Significa o futuro. Ali no ovo está o pintinho, está a nova geração. Então, tem muito crente que entrega o futuro para Deus. Tem muito crente que entrega. Esse é o crente galinha, não é? Ele entrega o futuro. Mas tem um outro tipo de animal que o porco vai fornecer? O bacon. E para o porco fornecer o bacon, o que ele tem que fazer? Ele tem que morrer, não é? Ele tem que morrer, porque na hora que ele morre, a gente se lembra de quem? De Jesus, que deu a sua própria vida para nos salvar. Então, tem várias etapas aí de disponibilidade para servir ao Senhor. Me empresta a sua Bíblia. Então, prometendo, nós vamos encerrar agora. E eu queria que você, para a gente encerrar, abra a sua Bíblia em Atos 29. Pega aí rapidinho aí, procura. O pastor Renato está rindo ali, não sei de quê, né? Eu acho que eu falei alguma bobagem aqui. Mas Atos 29, né? Quem encontrou fala aleluia, não é? Quem não encontrou fala assim, vá para a escola,
Não é? Para você que entendeu o Atos 29, eu vou ler um pedaço do Atos 28, 30 e 31. E fala a palavra de Deus o seguinte: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então, Atos 29. O Senhor preparou um momento para que a primeira igreja batista em Teresópolis se envolvesse com os pequenos grupos e, através desses grupos, essa igreja alcançou centenas de pessoas ali na região de Petrópolis. Essas pessoas se converteram, essas pessoas conheceram Jesus, essas coisas começaram a caminhar com Jesus rumo a Deus, rumo à eternidade e rumo ao Pai. Isso só foi possível por causa do envolvimento dos membros dessa igreja, entendendo que cada um ali tinha a responsabilidade de cumprir a grande comissão, de atrair pessoas para o reino de Deus. E essa igreja se tornou referência para toda a região serrana e Rio de Janeiro, de uma igreja que cumpre as determinações e orientações do Senhor e, em troca disso, fez uma grande colheita de almas. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça capazes de cumprir esse Atos 29, porque essa história agora é você quem vai escrever. Amém? Deus os abençoe.